Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia que nós estamos aqui na presença do nosso Deus para o nosso devocional, para esse momento com Deus. E hoje nós vamos ler mais 3 capítulos de Isaías e os 3 últimos capítulos do livro de Isaías, um livro cristológico, né? Que traz o apontamento para o Senhor Jesus. E mais ou menos 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, Isaías estava falando aqui, profetizando tudo isso, né? E sobre ele. E agora nós vamos terminar este livro, as profecias do profeta Isaías. Algo glorioso, e se cumpriu, né? Então, o capítulo 64 começa com uma declaração aqui muito forte, e o propósito de Isaías 64 é clamar a Deus por intervenção, né? E também aqui confessar os pecados de Israel. Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 64. Os montes tremiam, se recompensas os céus e descesses, os montes tremiam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremiam diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus, isso é algo glorioso. Verso 1 aqui, ele começa um clamor, né, bem dramático, para que Deus viesse rasgar os céus e viesse descer e viesse manifestar o seu poder e presença como nos tempos antigos. Pastor, por que essa expressão aqui, rasgar os céus? Porque quantas vezes Deus veio, e Deus ele veio com poder, com glória e com majestade, derramando o seu poder. E aqui Isaías está falando, ó Deus, rasga os céus para a gente clamar com toda a força. Sabe por quê? Porque o Deus que fez um passado, ele vai fazer novamente, ele não mudou, ele não está diferente. Ele é o mesmo de ontem e de hoje será para todo sempre. Esse é o nosso Deus, o Deus que pode tudo e todas as coisas. O profeta vai reconhecer aqui a santidade de Deus e como ele age, né? Em favor daqueles que esperam. Nós acabamos de ler, aqueles que esperam, continue esperando em Deus, que grande vai ser a sua vitória. O verso 5 do capítulo 64 diz assim: Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria e se lembram de ti e dos seus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Vem nos ajudar. Deus, ele com certeza vai te ajudar. Você sabe que o pecado, ele afasta o homem de Deus. E por isso as escrituras estão falando aqui do pecado. A Bíblia sempre vai bater neste ponto aqui, para que eu e você, nós venhamos ter uma vida com Deus, né? E aqui como a Bíblia, quantas são as pessoas que chegaram a questionar a sua fé? Quantas são as pessoas que falam assim, vale a pena servir mesmo a Deus? Quantas são as pessoas que falam assim, vale a pena continuar na presença de Deus? Vale a pena eu continuar na igreja? Então o verso 5, o verso 6, também o verso 6 fala sobre a graça. O que é a graça? É o favor que nós não merecemos. Isso é a graça de Deus.
Mas aqui o fato de Deus trabalhar com a graça, Paulo diz assim, ó, somos salvos por meio da graça e não por méritos, é pela graça. Mas a Bíblia também fala que a gente teria a responsabilidade de caminharmos com o Senhor Jesus. O que o homem plantar, isso o homem também vai colher. Então isso daqui é algo glorioso, é algo magnífico, muito forte. Então o verso 5 aqui, que nós acabamos de ler, quando eu ando com uma vida bonita diante de Deus, quando eu estou plantando, pode ter certeza que eu vou colher coisas boas. Ele termina aqui com um apelo para que Deus, como Pai, amém? Deus como Pai, Deus como oleiro, não se lembre dos nossos pecados, amém? E ele fala aqui que eternamente que ele venha a ser o nosso Deus, mas que o olho do nosso Deus vem estar olhando para a nossa fé. Então aqui é muito forte que ele fala aqui da cidade santa e do resgate do seu povo. No verso 8 ao verso 12, esse aqui é o pedido de resgate, né? Falando que Deus não olha para os nossos pecados. E fala, Deus, não olhe para os nossos pecados. Então, como eu estava falando, os nossos pecados que afasta de Deus. Então, o capítulo 59 de Isaías, nós falamos acerca disso, porque todas as vezes que há também um arrependimento, uma convicção, um abandono do pecado, Deus, ele vem ao nosso encontro. Então, assim como o pecado nos afasta de Deus, mas quando a pessoa ela se arrepende, ela confessa os seus pecados e ela abandona os seus pecados, Deus ele vem ao nosso encontro, né? Por isso que tem que haver um arrependimento, uma confissão do pecado. E também a pessoa ela tem que deixar o pecado, para que nós venhamos experimentar essa autoridade e o resgate de Deus que Isaías está falando aqui. O capítulo 66, é isso mesmo? É isso aí, o capítulo, deixa eu ver aqui, é muito forte. O capítulo 65, vamos lá, o propósito aqui é constratando o julgamento contra os rebeldes, com as bênçãos prometidas aos servos fiéis de Deus. Então, o capítulo 65, ele começa com Deus declarando aqui que foi encontrado por aquele que o buscam. Então, esse entendimento aqui é muito forte. Olha o que diz aqui o verso 1. Fiz-me acessível aos que não perguntam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos. Um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco em suas panelas, tem sopa de carne impura. Amém? Então, é muito forte aqui, está falando aqui da ira de Deus, o verso 1 ao verso 6. Então, Deus vai anunciar aqui o julgamento sobre os idólatras, mas também ele promete bênçãos na vida de seus servos, garantindo que eles também entrarão e terão o nome escrito no livro da vida, né, para a redenção. Aqui há uma recompensa para quem serve a Deus.
Então ele falou assim: outra vez vereis a diferença entre os que me servem e aqueles que não me servem. Então Deus aqui ele exalta, né? E vê aqui a diferença daquela pessoa, daquele homem que serve a Deus. No mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo. Poxa, continue na fé. Você que está servindo a Deus, vai ter recompensa para você. Vai ter recompensa. Deus ele vai te recompensar. Deus ele vai te abençoar. Pode ter certeza disso. O caminho do justo, o caminho do ímpio. Deus está vendo tudo, né? A diferença é muito grande. E eles vão ver a diferença na sua vida e na minha vida. Ele termina aqui, Isaías, com a visão do céu, da nova terra, onde não haverá choro e nem dor. É muito forte, é para lá que nós vamos. Pode ter certeza, nós somos eternos, estamos aqui de passagem e vamos passar a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? O verso 17, Isaías profetiza aqui algo muito forte. Olha o que diz aqui no verso 17. Diz assim: o novo céu e a nova terra. Pois vejam, criarei novo céu e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegram-se, porém, regozijam-se, para que sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para o regozijo do seu povo, para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e o meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, de choro e de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos seus 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão no seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem. Então aqui ele está falando desta nova Jerusalém. O capítulo 66, que é o último capítulo, e assim nós finalizamos e chegamos lá, igreja, é com muito sacrifício. Tem manhãs que a gente está aqui, e muitas das vezes falando pela fé, porque os dias têm sido corridos, difíceis, mas jamais vamos quebrar aqui o nosso voto com Deus. E qual que é o propósito aqui do livro de Isaías 66? Né, que é muito forte aqui essa visão. Ele começa com uma declaração de Deus sobre a insignificância das obras humanas diante da grandiosidade do Criador. Nós não somos nada. O verso 1 diz assim, ó: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Esse é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, a humilde e o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus, ele ama a pessoa que é humilde, né? É isso que ele está falando aqui. Ele ama. Que casa tem preparado para mim, sendo que eu fiz tudo? Ele fala do contrito de espírito, do temor. Pessoa que tem temor, pessoa que é humilde, né? Então aqui no verso 3, aqui ele está falando aqui olha o que diz aqui, deixa eu ler o verso 3 para vocês. Mas aquele que sacrifica um boi e come, quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, e como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal, e como quem apresenta, olha só,
sangue de porco, aquele que queima incenso, memorial, é como quem adora um ídolo. Então, pastor, o que Deus está falando com tudo isso aqui? Ele está falando acerca da hipocrisia. E quantas são as pessoas que são hipócritas, né? Então ele anuncia aqui que Deus trará julgamento sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. Por isso ele traz aqui a ideia do sacrifício. O povo que pensava que através de um sacrifício ia ser salvo com a conduta completamente errada. Então, ele continua aqui falando no verso 7 ao 14, Deus promete consolo e restauração em Israel. Do verso 15 ao 24, ele termina, ele descreve aqui o julgamento final sobre os ímpios. Puxa, a vida é muito forte. Olha o verso 24, que diz assim, olha só, tá aqui, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelam contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Amém? Então, ele está falando aqui sobre este grande julgamento. Esse grande julgamento. Então, o final é muito triste para as pessoas que não temem a Deus. Então, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, a gente tem que ser humilde, né? Que vai chegar um dia que todos nós vamos estar diante do trono de Deus. Não tem como. Vai chegar um dia que todos nós vamos estar face a face com Deus. Por isso que hoje é a oportunidade que nós temos que vigiar, andar nos caminhos de Deus, guardar o nosso coração e viver a fé. Tá certo? Vou ficando por aqui e segunda-feira nós vamos começar o livro de Jeremias. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração e um ótimo final de semana. Até mais.